Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Bom dia, Viseu. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. A Ministra da Saúde e Direção Nacional do INEM reúnem-se hoje com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. O objetivo é clarificar as questões que estão na base da greve de 2 dias, agendada para setembro, numa reunião que promete, Luís, um ambiente muito crispado. Isto por causa das mais recentes declarações do Presidente do INEM, Luís Cabral, que acusou o sindicato de ter intenções partidárias ocultas no processo de negociação e que levou, desde já, o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, a admitir que vai avançar com uma queixa-crime contra o atual Presidente do INEM. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai tentar hoje apaziguar estes ânimos no processo de negociação dentro do Instituto. Há 2 greves marcadas para os dias 14 e 28 de setembro. O sindicato está contra as medidas de reorganização de meios que têm sido tomadas pelo Conselho Diretivo do INEM. Entre as principais está a substituição das ambulâncias de suporte imediato de vida por viaturas ligeiras e também a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. Ana Paula Martins mostrou-se surpreendida com a marcação do protesto, mas disse ter esperança de que o sindicato repensasse a posição. Governo, INEM e sindicato reúnem-se então hoje às 2 da tarde no Ministério da Saúde. E vai hoje nascer um novo think tank de esquerda, chama-se Instituto Progresso, é dominado por membros do Partido Socialista, mas também é subscrito por nomes à direita do PSD e conta com o apoio do Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes. Nasce hoje este novo laboratório de ideias de esquerda, fora dos partidos, mas com um socialista à cabeça. É Miguel Costa Matos, deputado do PS, que levou ao último congresso do partido uma moção crítica do atual líder, José Luís Carneiro. E aparece agora Miguel Gato a liderar este movimento que tenta congregar personalidades para lá do partido. Sim, este projeto conta com nomes de uma ala mais à esquerda do PS, como Duarte Cordeiro e Pedro Costa, mas também membros da atual ala socialista, como é o caso de António Mendonça Mendes, vice da bancada parlamentar do PS, ou a deputada e líder da JS, Sofia Pereira. Mas na lista de mais de 170 subscritores iniciais estão também nomes de outros partidos, por exemplo, à direita, os sociais-democratas Duarte Pacheco e Adão Silva. Também há independentes subscritores desta moção, Isaltino Moraes, autarca do Oeiras, ou o ex-bastonário dos psicólogos Francisco Rodrigues. À esquerda, Paulo Moacho do Livre e Vasco Barata do Bloco também são subscritores. Aliás, este Instituto Progresso chega também ao Palácio de Belém. Há pelo menos 2 elementos da Casa Civil entre os nomes envolvidos no projeto. Aliás, o Presidente da República, António José Seguro, foi um dos elementos contactados por Miguel Costa Matos e ficou prometida uma audiência em Belém com membros da direção deste movimento, que ainda não tem data marcada. A primeira conferência deste Instituto Progresso está marcada para o dia 19 de setembro, conta com a participação de Mário Centeno e tanto o ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal como Duarte Cordeiro são nomes apontados para a sucessão de José Luís Carneiro na liderança do Partido Socialista. Miguel Gato e este novo laboratório de ideias que nasce hoje à esquerda, ainda assim, Miguel Costa Matos garante ao Observador que este não é um movimento criado para dividir o Partido Socialista. O deputado admite ter se inspirado num movimento semelhante, criado à direita em 2021, o Instituto Mais Liberdade, fundado pelo liberal Carlos Guimarães Pinto e que conta, neste caso, com várias personalidades do PSD, do CDS e também da Iniciativa Liberal. A Ministra da Juventude e do Desporto, Margarida Balcer Lopes, atira ao movimento de mulheres conservadoras recentemente criado. Balcer Lopes diz que continuam a fazer falta feministas mais ativas no país. Arrasa desta forma um movimento protagonizado por Rita Matias e também a influencer Ruth Sousa. Diz que perante as desigualdades entre homens e mulheres, o que faltam são feministas mais ativas. São declarações da Ministra da Juventude e Desporto na intervenção que fez durante a Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. Margarida Balcer Lopes, no discurso ontem à noite, revelou também que já foram mais de 117 mil os jovens que beneficiaram da isenção de IMT e do imposto de selo para a compra da primeira casa. Margarida Balcer Lopes avança ainda um outro número sobre o IRS jovem. Diz que mais de 960 mil jovens já beneficiaram deste regime. E se em 2024 havia cerca de 200 mil jovens a beneficiar desta medida, nós chegamos a 2026 e temos quase
962 mil jovens em Portugal a ter uma redução muito significativa do IRS, e isto é uma das formas que nós encontramos precisamente para garantir, incrementar e aumentar aquela que é a autonomia financeira dos jovens. Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e Desporto, na Universidade de Verão do PSD, que decorre até ao próximo domingo. Também ontem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, aproveitou a presença em Castelo de Vide para dizer que tanto José Luís Carneiro como André Ventura são incapazes de liderar o país em cenário de guerra. O Ministério Público abriu um inquérito ao atropelamento na Rua da Oura, em Albufeira, que resultou ontem em 16 feridos, um deles, Luís, em estado grave. Um incidente que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, quando um condutor de 35 anos ultrapassou as barreiras de segurança na zona de bares da Rua da Oura, atropelou várias pessoas. No momento da detenção, o suspeito com dupla nacionalidade acusou uma taxa de álcool no sangue, considerada crime. O Ministério Público quer agora averiguar as circunstâncias do incidente e apurar eventuais responsabilidades. O homem foi detido, aguarda agora o conhecimento das medidas de coação, como explica a jornalista do Observador, Mariana Furtado. Este condutor ainda está a aguardar a medida judicial que lhe será aplicada, mas o que já sabemos é que é um cidadão com dupla nacionalidade, portuguesa e angolana. Aliás, quando ele se identifica junto das autoridades, mostra um documento de identificação que é atribuído a pessoas estrangeiras. E é também um cidadão imigrante no Reino Unido que estava a passar as suas férias em Albufeira. Está detido sob suspeitas de crimes de ofensa à integridade física qualificada, a condução sobre o efeito de álcool e condução perigosa. Mariana Furtado, jornalista do Observador, na história do dia de hoje. O suspeito do atropelamento na Rua da Oura, em Albufeira, é hoje presente a primeiro interrogatório. O Ministério Público já abriu um inquérito para averiguar os contornos do caso. São 7h06, Luís, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira? O Ministro da Administração Interna assume a incorreção na declaração de património relativa às viaturas pessoais e garante que já regularizou a situação. Luís Neves passa a declarar um dos 2 carros que estão em nome da mulher, com quem está casado em comunhão de adquiridos. Em relação ao outro veículo, o Ministro justifica que foi doado à companheira pelo pai e, por isso, é considerado um bem da própria. A correção acontece depois da TVI, CNN Portugal e também o Nascer do Sol terem questionado o Ministro sobre a ausência das viaturas desta declaração. Um despiste junto à zona de portagens da A8 provocou um morto esta madrugada. O alerta foi dado pouco depois das 2h30 da manhã. À luz ao Comando Subregional da Grande Lisboa da Proteção Civil refere que no veículo ligeiro seguia apenas o condutor, a vítima mortal. Apesar da operação, que chegou a envolver a mais de 10 operacionais, apoiados por 5 viaturas, não foi necessário restringir o trânsito na A8. E para hoje há 11 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo para chuva, por vezes forte, e também trovoada. A informação do site do Instituto Português do Mar da Atmosfera, que antecipa uma manhã e tarde de aguaceiros por vezes fortes, um aviso que vai estar em vigor até às 3 da tarde em alguns distritos, nos distritos da Guarda e Bragança. O aviso vai às 6 da tarde. O IPMA aponta ainda para tempo instável durante o resto da semana e também para a descida das temperaturas. O antigo ministro ucraniano da Defesa, Mikhailo Fedorov, diz que a Ucrânia está a perder lentamente a guerra contra a Rússia. Em entrevista à agência Reuters, Fedorov diz que a guerra está num ponto de viragem e aponta para uma perda gradual de terreno. Diz por isso que os próximos meses vão ser importantes para tomar medidas cruciais neste campo. O antigo ministro deixou ainda críticas à corrupção existente no país e acusa as instituições do governo de falta de independência. Não sei se começam esta manhã com muita força, muita pujança. Sempre! Isto é assim que o tostador toca. Isso não é a pergunta. Movemos montanhas. Com capacidade para mover, arrastar uma torre, por exemplo. Duas. Como fizeram 2h30. 2 torres, como no Senhor dos Anéis. Como fizeram quase 2.000 pessoas no Japão que arrastaram a torre principal de um castelo que pesa 360 toneladas. Quantas? 2.000 pessoas. Tu com o dedo, fazia isso com um sopro. Mas como é que isso é possível? Estas pessoas usaram cordas de 30 metros para puxar este edifício. É uma técnica antiga que, de resto, foi usada pela primeira vez no século passado. Mas porquê é que resolveram deslocar a torre? Para fazerem obras de reforma nesta torre. Têm de reparar uma muralha danificada por um grande sismo e, por isso, arrastaram a torre cerca de 2 metros
para o Bem, lado. não são uns centímetros, são 2 metros. 2 2 metros, metros para o é lado, considerável. exatamente. E como é que escolhem as pessoas para fazer isto, uma vez que não chamaram o Bruno? Não, foi por voluntariado. A iniciativa recebeu cerca de 8 mil inscrições, uma procura 4 vezes maior do que as vagas disponíveis, e não são apenas pessoas do Japão. Muitas pessoas vieram do Sudeste Asiático, da Europa, também da América do Norte. Isto é um processo que vai demorar, vai continuar até ao final de agosto, porque ainda falta mover mais um bocadinho esta torre. Já sabem, se precisarem, O Bruno estava a chamem, dar uma eu vou lá. mãozinha. Este programa tem o apoio de BetClick.